Isso aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos em 2003. E juro que cada palavra é verdade. O meu pai e o meu tio eram completamente obcecados por desaparecimentos inexplicáveis em parques nacionais. Vocês sabem, aqueles casos estranhos de pessoas desaparecidas, onde trilheiros e campistas simplesmente somem, sem deixar rastros na natureza? Eles passavam horas falando sobre isso ao redor da fogueira, teorizando sobre o que poderia levar as pessoas. O meu pai estava convencido de que era algo sobrenatural, talvez o pé grande ou um skinwalker. Já o meu tio pensava que poderia ser algum predador desconhecido na floresta. Eles debatiam essas teorias o tempo todo, e quando criança, tudo o que isso fazia era me deixar apavorado, mas eles nunca pareciam perceber ou se importar. Bem, Fael, eu me chamo Taylor, morei nos Estados Unidos, no estado do Kentucky, até os meus 20 anos. E então, me mudei aqui para o Brasil para morar com os parentes na Serra Gaúcha. Mas naquele verão do ano de 2013, o meu pai, o meu tio e eu fomos acampar nas florestas do Kentucky. Já havíamos ido ao mesmo local várias vezes, uma pequena clareira a cerca de 1 quilômetro de qualquer trilha sinalizada. Era início de junho e para aquele ano fazia um frio incomum. Os 2 primeiros dias envolveram pescas, trilhas e o meu pai e o meu tio bebendo cerveja enquanto falavam sobre casos de desaparecimento até tarde da noite. Enquanto isso, eu fingia não ouvir deitado na minha barraca. E na terceira noite, eu adormeci ouvindo eles discutirem um caso famoso sobre um garotinho que desapareceu durante uma viagem de acampamento com a família e foi encontrado cerca de 24 quilômetros de distância. O seu corpo estava parcialmente devorado, provavelmente por algum animal selvagem. Alguns dias depois, eu lembro-me de ter pesadelos sobre estar perdido na floresta, incapaz de encontrar o caminho de volta para o acampamento. Eu acordei de repente no meio da noite. A princípio, eu achei que fosse apenas outro pesadelo, mas então eu percebi que algo realmente estava acontecendo. Uma sombra de uma criatura enorme rodeava a minha barraca e fungava a terra em volta. Eu estava grogue, ainda meio adormecido, mas me lembro de sentir o meu corpo paralisado de medo. Então, eu vi algo, um braço muito grande e peludo entrando na minha barraca. Eu não conseguia ver muito por causa da escuridão, mas consegui notar pelos escuros que cobriam um braço. Ele me agarrou pelo tornozelo e começou a me puxar. Cada pessoa reage ao terror de um jeito diferente. Eu queria gritar, queria correr ou lutar, mas o que o meu corpo escolheu fazer foi ficar tenso e deixar acontecer. Eu era só uma criança completamente aterrorizada. Então, espero que não me culpem. A coisa me arrastou para fora da barraca e então me pegou no colo. Eu lembro-me de ser carregado como um saco de batatas enfiado sob o braço daquela coisa. O cheiro era selvagem e misturado com o cheiro de um cachorro molhado, mas amplificado ao máximo. Eu nunca tinha sentido tanto medo antes, mas tudo o que pude fazer foi ficar mole, apertar bem os olhos e torcer para que fosse apenas um sonho. Eu conseguia ouvir a respiração pesada, controlada e muito lenta daquela coisa. Não era a respiração ofegante de um animal, mas também não parecia exatamente humana. Ele me carregou mais para dentro da floresta. Eu não sei exatamente o quão longe, mas depois descobrimos que foram cerca de 60 metros do acampamento. Lembro-me dos galhos batendo em mim, enquanto a criatura se movia rapidamente pelo mato. Então, de repente aquilo parou. Algo tinha mudado, pois a criatura ficou tensa.
Olhava de um lado para o outro, fez um som estranho de um rosnado e depois deu um sopro pesado. E então, com cuidado, quase gentilmente, ele me colocou devagar no chão da floresta. Eu mantive os olhos fechados com força e aterrorizado com o que poderia ver. E daí, eu comecei a ouvi-lo se afastar rapidamente, com os galhos quebrando, enquanto ele recuava. Seja o que for, parecia estar com pressa, como se algo o tivesse assustado, ou talvez tivesse mudado de ideia. Mas logo ouvi vozes de homens e tiros sendo disparados, e só me lembro de escutar aquela coisa urrar muito alto. Eu fiquei ali deitado, encolhido em posição fetal, ainda aterrorizado demais para me mexer um centímetro sequer. Então, chegaram 3 homens armados até mim e eles falaram: aquele maldito lobisomem escapou de novo. Esse garoto aqui quase que vira janta da criatura. Daí, o outro homem disse: e o que vamos fazer? Vamos levá-lo? Não, o Discob não nos paga para salvar crianças. Isso é problema dos pais dele. Vamos continuar no rastro da criatura e tentar encontrar esse maldito. Os homens foram embora e eu mal conseguia respirar e eventualmente desmaiei. E quando acordei já era de manhã cedo. O sol começava a se infiltrar por entre as árvores e eu ainda estava exatamente onde a criatura havia me deixado, no meio da floresta e longe do nosso acampamento. O meu pijama estava todo rasgado e sujo, e haviam folhas no meu cabelo e arranhões nos meus braços por ter sido carregado pelo mato. Foi então que lembrei de tudo o que aconteceu. Aquilo não tinha sido um sonho. Eu comecei a chorar e gritei pelo meu pai. Eles estavam me procurando desde que escutaram tiros e perceberam que eu não estava mais na minha barraca. Então, apareceram em menos de 2 minutos. E quando perguntaram o que aconteceu, eu contei tudo o que sabia. Esperei que me dissessem que foi apenas um pesadelo, ou que eu era sonâmbulo e tinha andado dormindo até o meio da floresta, mas eles não fizeram isso e trocaram um olhar que nunca esquecerei. Era como se já estivessem esperando que algo assim acontecesse. É meio perturbador que tenha acontecido comigo. Arrumamos tudo e fomos embora imediatamente. No caminho de volta, eles me fizeram prometer que nunca contaria nada para minha mãe. Anos depois, quando já estava na faculdade, eu perguntei ao meu pai sobre aquela noite, e ele admitiu que escolheram exatamente aquele local para acampar, porque havia relatos de skinwalkers na área, e também outras criaturas desconhecidas. Mas aí no Brasil, vocês conhecem como lobisomem, e eu sei que foi um. E foi então que tudo fez sentido para mim. Acho que eles estavam me usando como isca, pois crianças atraem lobisomens e outras criaturas. E desde essa conversa, eu nunca mais falei com meu pai. Às vezes, eu me pergunto o que teria acontecido comigo se aquela coisa não tivesse se assustado com os tiros. E para onde ele estava me levando? Eu ainda estaria vivo? Bom, o que sei é que o Discob, por mais vilões que sejam, eles salvaram a minha vida, enquanto meu herói, o meu pai, me deixou lá para morrer. Boa noite. Boa noite, meu nome é Gilvan, sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. E em 2018, eu fui morar a trabalho na cidade de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul. Nesta cidade, por sua vez, aluguei uma casa na rua Dutra de Andrades, com um terreno bem grande, 10 de frente por 100 de fundo. E lá, instalei o meu terreiro de quimbanda, na parte dos fundos da casa.
sempre após as sessões no terreiro, o ambiente ficava muito pesado, cheio de espíritos obsessivos e energias negativas. Mas precisamente nas noites de lua cheia, o clima ficava mais tenso e muito mais pesado. E como eu era o último a deixar o centro, sempre avistava olhos vermelhos atrás das árvores do imenso quintal. Porém, como eu iniciava os trabalhos de Exu à meia-noite, pensava que talvez fosse algum Exu mandando um sinal em forma de gato. No galpão da minha casa havia uma cabrita de estimação. Ela chamava Comadre Arlinda. E sempre que esses olhos vermelhos apareciam, Comadre Arlinda ficava aos berros. Isso era muito comum ocorrer em todas as noites de lua cheia. Bem, eu trabalhava em uma empresa no centro da cidade, então sempre saía de casa por volta de 5 horas da manhã e pegava o ônibus da empresa a 2 quadras da minha casa. Mas um fato intrigante que me chamava muito a atenção era um homem que ficava sempre no ponto de ônibus àquele horário. Mas o que me chamava a atenção nele é que ele sempre estava sem camisa, naquele frio insuportável. Ele era muito baixo, quase um anão, e trabalhava em uma serralheria ali perto. Por sua vez, uma madrugada, ele me chamou e perguntou por minha cabrita. Eu, por minha vez, fiquei admirado, pois com tanta coisa para se falar, ele me pergunta logo sobre a minha cabrita. Mas para não fazer pouco caso, disse que ela estava bem. E fui me aproximando dele. Mas quando cheguei perto, senti um cheiro forte de animal nele. E ele respondeu: "O seu vizinho, seu Rui, tem uma ovelha." E eu disse: "É mesmo, homem? E daí?" "É que sou viúvo e moro sozinho nesse casarão. Daí eu tava pensando em fazer uma outra criação de animais." Perguntei a ele o que ocorreu com a primeira criação. E ele disse que todos os seus animais foram devorados por algum animal desconhecido. Bem, achei estranho este assunto, pois o homem falava coisa com coisa. Então me despedi e fui para o trabalho. Ao chegar do trabalho, chamei o seu Rui, através da cerca que dividia as nossas casas, pois ele era o meu vizinho do lado, e perguntei a ele: "Seu Rui, o senhor tem ovelha?" E ele respondeu: "Tinha sim, homem, mas a bicha morreu. As crianças até deram o nome para ela de Doralice, mas acho que algum cachorro do mato entrou aqui pela cerca e matou a coitada. Deixou ela toda estrupiada. Não deu nem pra fazer o velório da coitada." "Olha, seu Rui, cuidado. O anãozinho que trabalha na serralheria tava perguntando pela minha cabrita e da sua ovelha. Meus guias estão falando na cabeça para tomar cuidado com essa miniatura de gente." Seu Rui me alertou dizendo que já viu um anão de jardim passando pela cerca e entrando no meu terreno. E não me disse nada, porque achou que o porteiro de gaiola era convidado meu. Bem, passado alguns dias, o Tarzan de Samambaia estava rondando a minha casa. Ele passava de uma esquina a outra, encarando aqui dentro. Fiquei cabreiro com aquilo, mas deixei pra lá. Naquela mesma noite, por volta de 3 da manhã, avistei um cão enorme tentando atravessar o cercado e invadir a minha casa. Aquela criatura
era do tamanho de um urso. E por mais que as minhas entidades falavam na minha cabeça que aquela coisa era o Pouca Sombra, eu não acreditava, pois aquela criatura era muito grande para ser o cotoco de gente. Os cachorros da vizinhança latiam muito, pois sentiam a presença daquele ser diabólico. Orei para os meus Exus para mandar aquela coisa ruim embora, e assim sucedeu. Porém, um cheiro enorme de carniça ficou impregnado no ar. Fui me deitar bem assustado, e por volta de 5 da manhã, quando saía para o trabalho, o seu Rui já estava de pé. Me chamou pelo cercado e disse: "Mas homem, ontem à noite meus cachorros estavam bem agitados no canil. Me levantei com a lanterna e fui ver que fuzuê dos infernos era aquele. E foi aí, homem, que ao me aproximar da cerca, percebi uma criatura enorme tentando pular o cercado e entrar no seu quintal. Comadre Arlinda estava aos berros e muito aflita. Mas rapaz, de repente o bicho se levantou como uma pessoa. Foi cheirando o ar e virando aos poucos em minha direção. Daí, homem, aquela coisa olhou diretamente para mim, com aqueles grandes olhos vermelhos, e deu um urro aterrorizante. Mandei a mulher ferver uma água e fiquei ali, encarando aquela coisa de volta, que agora estava tentando entrar na minha casa a todo custo. Quando a água ferveu, eu fui correndo e joguei na criatura. A coisa deu um grito de dor e saiu correndo para a escuridão. Achei a história do seu Rui um pouco exagerada. É fato que também avistei a fera, mas duvido que ele teve coragem de ir até lá e jogar água fervendo na criatura. Bem, fui para o trabalho, e lá no ponto de ônibus estava aquele anão, caído na calçada, sem camisa e com várias queimaduras pelo corpo. Não conversei com ele e fui para o trabalho. E assim que voltei do trabalho, me deparo novamente com ele. Porém, não havia nenhuma marca de queimadura em seu corpo. Então perguntei a ele: "Cotoco, tu não é o lobisomem não, né, homem?" Ele olhou para mim com um olhar maligno e disse para mim não falar mais com ele. E passou a não me cumprimentar mais. Comecei a deixar a comadre Arlinda dentro de casa durante as noites. Mas mesmo assim, em algumas noites de lua cheia, ainda senti o cheiro de carniça e ouvia uivos que pareciam estarem próximos. Então resolvi voltar para Pelotas, pois como havia descoberto o segredo do anão lobisomem, eu temia pela minha vida. Meus amigos, este fato me lembrou aquele velho ditado: tamanho não é e nunca foi documento. Boa noite. Certo dia, perguntei ao meu avô se ele já tinha presenciado algo de sobrenatural em sua vida. E ele se lembrou de um caso que aconteceu com ele, o seu irmão e o seu pai, há muito tempo atrás. Meu avô se chama Sebastião e o meu tio Sirval. Na época, os dois moravam em uma cidade vizinha de Criciúma, em Santa Catarina. Meu avô conta que todos trabalhavam na roça com o pai, e o local era muito longe da casa deles. Era época de quaresma, e certo dia, voltando da roça, o que durava de 1h30 a 2 horas a pé, eles estavam atravessando uma mata,
que era a rota que eles sempre faziam para irem embora. Quando de repente aparece um jovem negro, com a pele bem escura, vestindo apenas uma bermuda bem simples e com uma espiga de milho na mão. E esse jovem perguntou ao meu avô onde eles estavam indo, com um tom bem grave e arrogante. O meu tio e o pai deles acharam grosseria da parte do rapaz e queriam partir para a agressão. Mas o meu avô impediu e disse: "Espera, gente, não conhecemos ele, calma." E conversou com o rapaz. O jovem negro perguntou onde eles moravam, e o meu avô respondeu: "Uns 15 minutos daqui." Perguntou se eles ganhavam muito dinheiro trabalhando na roça, e o meu avô respondeu que não muito, mas dava para sustentar a família. No final, ele perguntou como estava a Jairce, a minha avó. Na época, ela e o meu avô eram apenas namorados. O meu avô, muito desconfiado da situação, respondeu: "O que tu quer com ela, rapaz?" O jovem deu uma risada muito macabra, deu meia volta e correu, entrando na mata. Eles foram atrás do jovem, mas o perderam de vista. Só que o meu tio avistou de longe esse rapaz entrando em uma pequena mata. Os três cercaram essa pequena mata. Era muito pequena mesmo, cerca de 10 metros mais ou menos. Porém, ele não saiu. Então, decidiram entrar nela. E para surpresa deles, tinha apenas um porco ali. Um porco negro da mesma cor do jovem rapaz. E aquela espiga de milho estava no chão, ao lado deste animal. O pai do meu avô matou o porco com uma foice, que ele tinha para usar na roça. E em seguida, todos foram embora. O meu avô, quando chegou em casa, foi recebido com um abraço da minha avó. Ela disse a ele que um rapaz negro bateu na porta da casa perguntando sobre ele. O meu avô ficou em choque e contou sobre o jovem negro que parou eles na floresta e que em seguida entrou em uma mata e virou porco. No dia seguinte, algumas pessoas acharam o corpo do jovem negro no exato lugar onde o meu bisavô havia matado o porco. Assim, todos tiveram certeza que aquele rapaz se transformava em bicho. Boa noite. Este relato se passou durante a minha infância. Muitos podem até achar que é imaginação de criança, mas tenho os meus pais como testemunha de que tudo foi real. Este fato ocorreu entre os meus 7 e 10 anos de idade, e hoje eu tenho 22. Morava na cidade de São Paulo, até que certo dia o patrão do meu pai o contratou para morar em seu sítio, na cidade de São Joaquim, no estado de Santa Catarina. O sítio precisava de alguém para morar e cuidar. Afinal, o último caseiro que morava lá deixou roubar quase toda a criação de animais do sítio. E o caseiro jurava que a coisa que havia matado os animais não era deste mundo. Então, o mesmo foi embora, deixando o sítio sem ninguém para cuidar.
Daí, o dono do sítio, que é o patrão do meu pai, ofereceu a ele um bom salário para morar no sítio e cuidar das coisas por lá. E o meu pai aceitou. O meu pai pagava aluguel em São Paulo. Então, para ele foi perfeito, pois além de morar de graça em um lugar bonito e aconchegante, ele ainda receberia muito bem para isso. Então, saímos de São Paulo, eu, meu pai e a minha mãe, e partimos para esse sítio. Em São Paulo, eu tinha uma vida muito agitada com os meus amigos de escola. E já nesta cidade, nenhum dos colegas de escola conversava comigo, por eu ser novato. Além do mais, todas as crianças do colégio eram muito estranhas. Pareciam bicho do mato. Quando voltava da escola, eu não conseguia nem pisar o pé fora de casa, devido ao frio exagerado que essa cidade faz. Bem, eu não estou exagerando. O frio em São Joaquim é tão rigoroso que chega até a nevar no inverno. Quase todas as noites tem geadas. Bem, tirando essas questões, o sítio era muito bonito e espaçoso. Mas a minha mãe não estava gostando, pois ela sentia frio o tempo todo. Eu não saía de casa, e muito menos tinha amigos. Até que certa tarde de domingo, eu fui brincar no lago que havia ali perto. Uma fina camada de gelo cobria o lago. Então, o meu passatempo predileto era atirar pedrinhas para perfurar o gelo. Naquela tarde, um garoto apareceu ali, aonde eu estava brincando. Ele me cumprimentou com um sorriso simpático. Disse que se chamava Lauan. Eu ri muito e disse que nunca tinha ouvido este nome em toda a minha vida. Ele riu e disse: Pedro, vamos ser melhores amigos? Nessa hora, tomei um susto e fiquei pensando como ele sabia o meu nome. Mas enfim, aceitei ser o seu novo melhor amigo. Afinal, eu não tinha muitas escolhas. Contei para os meus pais sobre o Lauan. Eles riram e me perguntaram como era esse amigo. Eu disse que era um garoto de cabelos loiros e de olhos verdes, e tinha a minha idade e o mesmo tamanho que eu. E ele usava um conjunto de moletom todo vermelho. No começo da amizade, eu sempre encontrava o Lauan lá no lago. A gente sempre contava segredos um para o outro. Eu falei para ele que eu tinha uma namorada em São Paulo, mas era segredo, porque nem mesmo a garota sabia que eu namorava com ela. Bem, parecia piada, mas eu tinha falado sério, coisas de criança. Lauan me disse que nunca namorou, e que eu não precisava dessa menina, e nem de ninguém, porque eu tinha a ele, e ele tinha a mim. Concordei com ele, e pedi para que ele me contasse um segredo. Ele disse que já havia matado alguns animais, e até mesmo pessoas. Quando me lembro dessas palavras ditas por Lauan, lágrimas escorrem dos meus olhos. Mas naquele dia, sendo eu uma criança inocente, eu achei graça do que Lauan tinha acabado de me contar. Lauan me observava rir. Em seguida, ele jogou a cabeça para trás e deu uma risada histérica. Eu, achando aquilo muito engraçado, apesar de bizarro, ri mais alto ainda. Então, o Lauan começou a pular e a bater palmas, ainda rindo histericamente.
Foi neste exato momento que a minha mãe me chamou e perguntou o que eu estava fazendo. Disse a ela que estava brincando com o Lauan. Mas por incrível que pareça, o Lauan que estava ali na minha frente desapareceu no momento em que eu me virei para responder à minha mãe. Bem, as semanas foram passando. Lauan me contava os seus segredos bizarros e dizia que morava em uma casa toda feita de doce, que ficava na mata. Perguntei a ele se a casa era igual à casa da história de João e Maria, e ele disse que sim, que tudo era lindo e fabuloso, e que se eu quisesse, ele me levava lá. Disse a ele que a minha mãe me proibiu de sair para lugares fora do sítio. Lauan fez uma cara de pena e não disse mais nada. Bem, certa tarde, Lauan me chamou para tomar banho no lago. Eu disse a ele que não, pois estava muito frio e, além do mais, eu nem sabia nadar. Ele, com aquele sorriso de orelha a orelha, disse que a água estava uma delícia. Então, ele tirou a roupa e entrou na água. Nesta hora, eu fiquei muito assustado com o que acabara de ver. Lauan era um garoto da minha idade e bem mais claro do que eu. Porém, eu pude perceber que ele tinha um pênis negro e muito grande para a idade dele. Lauan insistia para que eu entrasse na água. Então, mesmo com muito frio, eu fui tirando a roupa para entrar na água. E logo escuto a minha mãe me gritar, perguntando se eu estava ficando louco de entrar no lago. E novamente, neste exato momento, o Lauan desapareceu de novo. A minha mãe me levou para dentro de casa e me proibiu de voltar no lago. Bem, a uns 100 metros do nosso sítio, havia um sítio vizinho. E a minha mãe e o meu pai foram até lá e perguntaram se morava alguma criança chamada Lauan. O casal que atenderam os meus pais disse que não, e que o filho mais novo deles tinha 25 anos e morava na cidade. Foi aí que a minha mãe disse ao meu pai que o Lauan era um amigo imaginário e que eu o inventei pelo fato de passar tanto tempo sozinho. Aquele vizinho se apresentou como Sebastião e disse aos meus pais para voltarem para o lugar de onde vieram, pois gente da cidade não era bem-vinda naquele lugar. O Sebastião era bem hostil com a minha família. E não demorou muito para começar a acontecer coisas estranhas. Durante a noite, um animal invadiu o sítio e atacava as criações. O meu pai não fazia nada, pois ele era muito medroso e nem lá fora ele saía. Na verdade, quando Sebastião ofendia o meu pai, simplesmente por não gostar dele, o meu pai ficava calado. E era a minha mãe que confrontava o Sebastião. Bem, por outro lado, a esposa do Sebastião era uma pessoa muito boa. E logo ela e a minha mãe se tornaram amigas. O Sebastião tinha o hábito estranho de dormir dentro da mata, e noites de quinta para sexta-feira. Mas a minha família tinha tanto medo dele que nem queria saber o motivo disso. Bem, em um sábado de manhã, o Sebastião apareceu gritando em sua casa para que a sua esposa lhe ajudasse, pois ele havia sido picado por uma cobra. O meu pai correu até a casa deles e viu que o veneno estava se espalhando pela perna do Sebastião e já estava tudo roxo. Então,
O meu pai amarrou um pano acima da mordida, para o veneno não se espalhar por toda a perna. E em seguida, ele pegou uma faca e fez um corte em volta da mordida. Depois, ele colocou a boca no corte e chupou boa parte do veneno. E depois, colocou Sebastião no carro e o levou às pressas para o hospital. O médico disse que aquilo que o meu pai fez foi muito louco, mas foi essencial para salvar a vida do Sebastião. Ele também perguntou ao meu pai aonde ele havia aprendido essas táticas de primeiros socorros. Meu pai disse que na verdade ele viu isso no filme do Rambo e nem sabia se dava certo, mas se não tentasse, o Sebastião poderia perder a perna. No outro dia, o Sebastião recebeu alta do hospital e o meu pai o trouxe de carro. Ele não disse uma palavra com o meu pai, mas assim que desceu do carro e antes de entrar em sua casa, ele virou e disse: "Te devo essa, rapaz, mas ainda não gosto de você." O meu pai apenas riu e saiu com o carro em seguida. E por incrível que pareça, nunca mais as criações do sítio foram atacadas. Bem, a essa altura do campeonato, o Lauan sempre aparecia no meu quarto durante o dia. Mas não demorou muito para ele aparecer à noite, dizendo que dormiria comigo. Mas esse era o nosso segredinho, e a minha mãe não podia saber. Certa noite, Lauan disse que era para mim ir no quarto dos meus pais, pois eles tinham uma surpresa para mim. Mas era para mim abrir a porta devagar, entrar sem fazer barulho e acender a luz. Eu, muito inocente, caí nessa. Entrei no quarto, silenciosamente, e acendi a luz. E presenciei os meus pais tendo relações. Fiquei com muita vergonha daquilo. E a minha mãe era muito severa e me deu um tapa na cara. O meu pai tentava me defender, dizendo que eu era só uma criança. Mas a minha mãe mandava até o meu pai calar a boca, e ele ficava calado. Eu disse à minha mãe que foi o Lauan que disse que ela tinha uma surpresa para mim. Ela ficou muito nervosa e disse que eu estava proibido de falar neste Lauan, e era para mim falar para ele ir embora. Essa noite, o Lauan havia desaparecido, mas no dia seguinte, ele apareceu com uma cara de muita fúria e disse que eu deveria matar a minha mãe enquanto ela dormia, e assim poderíamos brincar juntos para sempre. Nesta hora, eu senti um medo de verdade e disse para ele ir embora e nunca mais aparecer. E nesta hora, a expressão de raiva em seu rosto deu lugar a um sorriso meigo. Lauan disse que estava brincando e me chamou para ir até a sua casa. Eu disse que não podia, mas ele disse que assim que eu chegasse lá, ele pediria o seu pai para telefonar e avisar a minha mãe. Eu estava lá brincando. Bom, sendo assim eu topei. E saímos em uma tarde de domingo. Me lembro que andamos pela mata durante horas. E este lugar parecia nunca chegar. Eu já estava ficando com muito medo. Foi aí que vi uma casa muito linda, toda feita de chocolate. Fiquei muito animado, pois aquilo tudo era incrível. Bem, logo entramos. Comi muitos doces e brinquei bastante. E quando me dou conta que estava anoitecendo, disse ao Lauan que precisava ir embora. Ele
com uma cara muito séria, disse que eu não iria embora e que eu ficaria ali para sempre com ele. Nesta hora, eu comecei a chorar e o Lauan começou a me bater e mandar eu calar a boca. E quando ele me batia, ele ia se transformando daquele garoto carismático a uma criatura com cara de velho e uma perna só. A criatura era tão negra quanto a noite e usava um gorro vermelho na cabeça. E também fedia muito fumo. Quando dei por mim, aquela casa linda feita de doces não existia mais. Eu estava apenas no meio da mata. E a cama confortável que eu estava deitado antes, agora era apenas uma folha de bananeira. Tentei correr e gritar, mas aquela criatura me segurava. E agora estava me arrastando pelo chão, segurando uma das minhas pernas. E ria com uma risada totalmente demoníaca. Foi aí que escutei um uivo bem alto. Eu não me assustei com isso, pois o meu medo no momento era dessa criatura que me arrastava pelo chão. Mas aquela criatura parecia estar com muito medo, pois neste exato momento ele me soltou e ficou parado olhando para os lados. Eu dei um grito pedindo socorro. Daí ouvi outro uivo, só que desta vez muito mais próximo. E em seguida os matos se quebrando. E algo que parecia ser muito grande e pesado vinha correndo em nossa direção. A criatura, que antes era o Lauan, saiu correndo em disparada, pulando com uma perna só. E em seguida, aquele vulto enorme, que tinha a aparência de um cão negro muito grande, saiu da mata fechada, correndo atrás da criatura de uma perna só. Acredito que aquela criatura de uma perna era o Saci. Ele corria mata adentro, gritando apavorado. Aquela noite estava muito escura e eu não sabia para onde ir. Então fiquei ali mesmo chorando. E depois de mais ou menos uma hora, eu escuto passos de alguém aparecer e me chamar pelo nome. Era o Sebastião. Ele me pegou nos braços e me levou para casa. Assim que chegamos, a minha mãe e o meu pai estavam desesperados atrás de mim. Eles haviam ligado até para a polícia. Contei tudo para minha mãe. Disse a ela que o Lauan era um monstro e que eu nunca mais queria vê-lo em toda a minha vida. Me lembro de ver o meu pai agradecendo o Sebastião por ter me achado dentro da mata. O Sebastião apenas virou para o meu pai e disse: "Tá pago a dívida. Agora não te devo nada. E ainda continuo não gostando de você, pois você é muito frouxo, homem." O meu pai ficou olhando sério para o Sebastião. E desta vez foi o Sebastião que deu uma risada de canto, virou as costas e foi embora. No outro dia, o meu pai ligou para o patrão e disse que estávamos deixando o sítio e que voltaríamos para São Paulo. Bem, arrumamos as nossas coisas no carro e antes de sair, a mulher do Sebastião veio até nós para se despedir. Ela também disse que o seu marido era um homem complicado, mas ele havia dito que sentiria saudades de nós. No fim das contas, acho que o Sebastião não era uma pessoa boa, mas se hoje eu estou vivo, é graças a ele. E é aquele ditado: existe mal que vem para bem. Boa noite.
Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Neste relato, podem me chamar de Maria. Este fato ocorreu comigo durante os anos 90. E só depois de muitos anos, tomei coragem para escrever aqui para vocês do canal. O meu trauma foi muito grande durante anos. Sempre ouvi em seu canal relatos de pessoas que transam com homens ou mulheres que se transformam em lobisomens. Sei que muitos não acreditam, e de fato, nem eu acreditaria se um caso semelhante não estivesse acontecido comigo. E este é o motivo que estou escrevendo a minha história para o canal. Bom, bora pro relato. Nasci na cidade de Santos, litoral paulista. Na época, eu tinha apenas 16 anos, quando meu pai se separou da minha mãe. Ele havia arrumado outra mulher. Nós ficamos sem dinheiro, e a minha mãe foi obrigada a vender a nossa casa e nos mudar para a fazenda dos meus avós maternos, que ficava na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Bem, mudamos no ano de 1991 e logo dei continuidade aos meus estudos, ali mesmo naquela cidade pacata. Eu era filha única e neste sítio morava apenas eu, a minha mãe e os meus avós. Naquele mesmo ano, o meu avô faleceu devido a um derrame. E então, ficou só as mulheres em casa. Éramos uma família humilde e bem simples, mas tínhamos o suficiente para sobreviver. Bem, logo comecei os meus estudos naquela cidade. Eu cursava o primeiro ano do ensino médio. Eu estudava no colégio estadual Nossa Senhora da Ajuda. Me considerava uma garota até que bonitinha. Eu tinha pele clara, 57 quilos, 1,65 de altura e cabelos castanhos e longos. Eu era bem inocente, assim como a maioria das jovens daquela época. Entrei na escola no mês de março, quaresma. Estava um pouco atrasada com os meus estudos, então passei a me focar bastante nas aulas. Bom, foi aí que tudo começou. No primeiro dia de aula, eu logo fui abordada por um rapaz muito lindo. Um príncipe, por assim dizer. Ele me perguntou se eu era a aluna nova. E eu respondi a ele que sim. Ele disse que se chamava Victor e seria o meu professor de história. Achei ele muito jovem para ser professor e perguntei a sua idade. Ele logo disse que tinha 32 anos. Fiquei muito surpresa, pois aquele rapaz não parecia ter mais que 19. Ele era de porte atlético, cabelos grandes e loiro, e usava um cavanhaque. Ele parecia muito com o Kurt Cobain, líder de uma banda da época chamada Nirvana. Foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Naquele mesmo dia, eu percebi que a minha concorrência pelo Victor era muito alta, pois todas as garotas do colégio eram apaixonadas por ele. Mas afinal, o que ele iria querer com uma garota de 16 anos? Bem, pelo menos pelo fato das meninas ali serem apaixonadas por ele, e sempre quando oportuno o fletar, isso significava que provavelmente ele era solteiro. Mas sabe como são as garotas, né? Quando se apaixona por alguém, já começam a construir um conto de fadas na imaginação. Bem, os dias se passaram, e certo dia eu seguia para casa com a minha bicicleta de cestinha, típica da época. Eu morava a cerca de 5 quilômetros do colégio, e de repente fui pega por um forte temporal que caiu de repente. Alguns minutos depois, o professor Victor apareceu em seu carro, que era uma berlina azul. Ele me ofereceu uma carona, e eu disse que não precisava, que estava bem. Mas ele logo disse com uma cara de riso: "Deixa de ser boba, menina.
entra logo no carro. Ele colocou a minha bicicleta no porta-malas do carro e seguimos rumo à minha casa. Durante o caminho conversamos sobre músicas e filmes. E eu descobri que ele tinha os mesmos gostos que eu. Ele curtia rock e adorava filmes de terror. E os seus filmes preferidos eram os mais trash possível. Hellraiser, Cemitério Maldito, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio e outros típicos filmes da época. Ele me convidou para ir na sua casa no final de semana, ouvir música e ver alguns filmes de terror que ele tinha em VHF, e logo aceitei o convite. No final de semana, como combinado, lá estava eu em sua casa. Ele acendeu um cigarro, me ofereceu um trago e colocou seu disco do Nirvana para tocar. Dei um trago em seu cigarro e a marca do meu batom ficou marcada no cigarro. Logo então, ele se aproximou de mim e me beijou. Em seguida, ele começou a tirar as minhas roupas e transamos por toda aquela tarde chuvosa, ao som de Smell Like Teen Spirit, do Nirvana. Por volta das 18 horas, voltei para casa nas nuvens. Eu não pensava em outra coisa a não ser naquele homem. E não demorou muito para as garotas do colégio descobrirem o nosso relacionamento e passarem a me odiar. Elas nem mais falavam comigo. E eu tinha que negar aquilo tudo, que tinha alguma coisa com o Victor, pois se confirmassem tais acusações, isso lhe comprometeria o emprego. Bem, eu e o Victor passamos a transar em qualquer lugar que tivesse uma brechinha. Era no porão da escola, no carro, na sua casa e algumas vezes até mesmo no celeiro do sítio da minha casa. Eu já estava mais que apaixonada por aquele homem, até que certo dia resolvi pedir ele em namoro. E ele logo disse que não poderíamos ter uma relação aberta, pois eu era muito nova e se descobrissem, ele poderia perder o seu emprego. Mas assim que eu fizesse 18 anos, ele me assumiria como namorada. Fiquei chateada com aquele não, mas concordei com ele. O problema maior disso tudo eram as outras garotas que ficavam o tempo todo dando em cima dele, já que ele não assumiu o nosso namoro. E quando alguém perguntava se ele namorava, ele negava e dizia que era solteiro. Bem, alguns dias se passaram e certo dia, em um sábado de manhã, eu fui surpreendida em casa pela visita dos pais do Victor. Sim, ele morava com seus pais. A minha mãe não estava em casa e a minha avó que os atenderam. Eles disseram que precisavam falar comigo a sós. Bem, ficamos a sós na sala. Eu, o pai e a mãe do Victor. Eles logo disseram, bem o que eu já imaginava, que eu deveria me afastar do seu filho. E eu logo os perguntei se o problema era a minha idade. E para minha surpresa, eles disseram que não, que o problema não era eu, e sim o seu filho, pois ele era um perigo para mim. Mas não me proibiriam de nada. Eles disseram que esse foi apenas um conselho, e era eu que decidiria se escutava ou não. E óbvio que eu não escutei. Tempos depois, passei a descobrir que Victor saía com outras garotas do colégio. Porém, misteriosamente, essas garotas desapareciam. Foram as 3 no total. E as mesmas estão desaparecidas até os dias de hoje. Outro fato inusitado é que várias outras vezes peguei o Victor flertando com outros rapazes do colégio. No começo, achei que se tratava apenas de brincadeiras que os homens têm entre eles. Até que certo dia comecei a achar cuecas de garotos no banco traseiro do carro do Victor. Cuecas essas que eu tinha certeza que não eram dele. O mais engraçado de tudo é que esses garotos que eu via se engraçando
pro lado do Victor, também desapareciam do colégio, depois de algum tempo. Eles tinham umas brincadeiras estranhas, como um pegar no pênis do outro ou dar tapinha na bunda. Mesmo sendo brincadeira, eu não via isso como atitude para um professor. Mas enfim, naquela época não havia tanto mimimi igual nos tempos de hoje. Bom, eu era extremamente desconfiada e investigava a fundo a vida do Victor, sem ele saber de nada. Porém, eu não revelava as minhas desconfianças a ele, pois eu tinha medo que ele terminasse comigo, apesar que não tínhamos nada mais além do que transas. Certo dia, eu havia emprestado meu batom para uma menina do colégio, que dizia ser minha amiga. Ela se chamava Patrícia, mas todos o chamavam de Patrícia Aventureira, devido à sua fama de piriguete. Certo dia no colégio, eu fazia uma redação de português durante o recreio. Eu precisei de uma borracha emprestado, mas todos os alunos estavam fora de sala. Então, como eu e a Patrícia éramos amigas, eu fui até o seu estojo de canetas pegar a sua borracha emprestada, até que me deparei com um bilhete escrito pelo Victor. E nesse bilhete dizia o seguinte: Docinho, me espera depois da aula, lá na sorveteria. E assim que terminar o meu turno, eu passo lá de carro pra te buscar. Ah, e rasga esse bilhete assim que lê. Assinado, o seu Dom Juan. Beijos. Naquele dia, eu resolvi seguir a Patrícia, sem que ela percebesse. Ela entrou na sorveteria e logo depois de um tempo, o Victor apareceu de carro e a levou. Fiquei com muita raiva daquele cretino, mas como eu disse, eu não poderia falar nada com ele, pois a única coisa que ele iria dizer era que não havia nenhum compromisso entre nós dois, assim como não havia nenhum compromisso dele com ninguém. No dia seguinte, no colégio, eu estava disposta a xingar a minha falsa amiga, a Patrícia. Afinal, ela era a única pessoa que sabia que eu estava ficando com o Victor. E como prova disso tudo, eu tinha um bilhete escrito pelo Victor em minha posse. Mas para minha surpresa, ela não apareceu no colégio aquele dia, e nem nos dias seguintes. Até que com o passar dos dias, ela foi dada como desaparecida. O desaparecimento de Patrícia foi o estopim dos desaparecimentos. A polícia logo começou a investigar e a alertar que possivelmente os desaparecimentos estariam ligados a uma onda de crimes. E não demorou muito para que os alunos do colégio dizerem que os seus colegas estavam sendo sequestrados pela Kombi dos palhaços. Isso era uma lenda urbana da época. Também diziam que poderia ser o Fred Krueger que estava sequestrando os alunos para os sonhos. E diversas outras teorias sem sentido algum. E o mais interessante era que muitos afirmavam ver a Kombi dos palhaços minutos antes da vítima desaparecer. Logo eu comecei a ficar com um certo medo de Victor. Mas, meu Deus, aquele homem era perfeito. E a minha paixão falava mais alto que o medo. Certo dia, o Victor me chamou para dar uma volta de carro. Ele disse que me ensinaria a dirigir. Fiquei muito feliz. E fomos para umas estradinhas de terra que ficava próximo à estação ferroviária. E lá estava eu, aprendendo a dirigir. Era a minha primeira vez e fiquei muito nervosa. O Victor logo percebeu. Colocou para tocar como Zoeire do Nirvana. Era uma fita cassete que ele tinha gravada com vários rocks internacionais. E logo ele disse: Não fique nervosa, meu amor. Tá aqui a nossa música. Sempre que ouvir essa canção, você se lembrará de mim. E nisso, ele começou a me beijar.
tirar a minha roupa e logo me entreguei por completa a ele. Transamos loucamente naquele final de tarde. Meu Deus, como eu estava iludida. Uma garota de apenas 16 anos, com um cara de 32. Mas quem é das antigas sabe que isso era super normal naquela época. Enquanto transava com o Victor no banco de trás do carro, eu logo reparei, ali caído atrás do banco, o meu batom vermelho. Sim, o mesmo que havia emprestado a Patrícia. O questionei o porquê do meu batom estar ali jogado, no chão do seu carro. Victor logo se justificou, dizendo que talvez eu tivesse deixado cair lá, em alguma de nossas transas. Mas eu o chamei de mentiroso, pois havia emprestado o batom para a Patrícia. E se o batom estava em seu carro, é porque ele estava sim, com a Patrícia. E logo tirei o bilhete do bolso. Aquele mesmo bilhete que ele havia escrito para se encontrar com ela no dia do seu desaparecimento. Ele ficou pálido e começou a gaguejar. Disse que só havia dado uma carona para ela e depois disso ele não mais a viu. Óbvio que eu não acreditei, mas fingi acreditar. Ele pediu para que eu rasgasse e jogasse fora aquele bilhete, pois se o mesmo caísse em mãos erradas, poderiam suspeitar dele. E assim eu fiz. Rasguei e joguei fora o bilhete. Mas eu não era tão burra assim. Este bilhete era apenas uma cópia e falsifiquei do original. O verdadeiro bilhete estava escondido em minha gaveta de calcinhas. Inclusive, nesse mesmo bilhete, eu escrevi no verso que se por um acaso eu desaparecesse, a polícia poderia ter certeza que foi o Victor. E no meu diário também, estava escrito tudo que me levava a acreditar que ele estava ligado por trás de todos os desaparecimentos. Sempre fui prevenida, e se um dia o Victor me apresentasse alguma ameaça, eu simplesmente falaria que se eu desaparecesse, a polícia com certeza iria atrás dele, pois tudo ao seu respeito estava escrito em meu diário. Diário esse que a polícia acharia mais cedo ou mais tarde. No dia seguinte, o Victor passou a ser investigado pela polícia pelo desaparecimento da Patrícia. Ele chegou a ser detido, mas liberado logo em seguida. E por mais que várias testemunhas tivessem dito em depoimento que viu Patrícia entrando no carro do Victor no dia do seu desaparecimento, havia outras duas testemunhas que contou à polícia um álibi que favorecia Victor. Eles disseram que enquanto passavam de carro pela antiga estradinha de terra da ferrovia abandonada, eles viram Patrícia correndo nua, gritando e pedindo ajuda. Eles até pararam o carro para ajudá-la, mas de repente saiu um enorme cão negro do mato. E este cão começou a atacar a Patrícia ferozmente. O casal de namorados que estava no carro ficou com muito medo de ajudá-la. Então eles aceleraram o carro e foram embora. Decidiram não contar nada do que aconteceu para ninguém, pois poderiam ser condenados pelo crime omissivo. Crime esse quando o indivíduo se deixa de prestar socorro a quem não tenha condições de socorrer a si próprio. Depois de algumas investigações, a polícia encontrou sangue e pedaços de roupas de Patrícia na mata, perto dessa estradinha. E logo, o crime foi atribuído a um ataque de onça. E o Victor foi liberado das acusações. Mas agora eu me pergunto, que onça é essa que mata e come até os ossos da vítima? Será que eu era a única naquela cidade que sabia quem provavelmente estaria por trás disso tudo? O Victor foi afastado do colégio e os desaparecimentos de aluno pararam. Porém, agora veio uma onda de morte e desaparecimentos de animais nos sítios da região. Toda manhã aparecia porcos, galinhas e até cachorros parcialmente devorados.
e outros sumiam por completo. Moradores da redondeza relatavam que um ser negro, dos olhos flamejantes, saía à noite atacando as suas criações. Certa noite, essa criatura resolveu atacar o sítio da minha avó, onde eu morava com a minha mãe. Isso era por volta de 3 da manhã. Porém, meia hora antes, a minha avó teve um sonho com meu avô Cipriano. E neste sonho, ele a alertava que um perigo iminente rondaria o seu sítio aquela noite. Ele disse para minha avó pegar a espingarda e ficar de tocaia. E logo a minha avó acordou assustada. Como esse povo antigo é cheio de crendices, ela logo se levantou da cama, pegou a espingarda e ficou à espreita. E não demorou muito para ela sentir um terrível cheiro de podre, e em seguida se deparar com aquela criatura demoníaca. Ela descreveu a criatura como um enorme cachorro mutante, que andava envergado e os seus olhos pareciam brasas. Ela mirou e atirou na criatura, que fugiu para o mato. O tiro pegou no seu ombro, e então a minha avó tinha certeza que a criatura não se feriu gravemente, e poderia retornar a qualquer noite dessas. No outro dia cedo, a minha avó contou esse fato para eu e a minha mãe. E nesse mesmo dia, eu resolvi ir até a casa do Victor para lhe fazer uma surpresa. Mas quem teve a surpresa foi eu. Bem, nessa época não existia celular e raramente alguém tinha telefone fixo. Então era bem comum as pessoas irem na casa das outras sem um aviso prévio. Passei na sua casa bem cedinho, antes de ir ao colégio, e lá estava ele, com o braço enfaixado. Perguntei a ele o que houve, e ele disse que havia batido o carro em uma árvore, quando voltava para casa. Bem, realmente o seu carro estava com a lataria toda amassada, mas isso não me convenceu muito não, pois o Victor dirigia muito bem, até mesmo quando estava sob o efeito de drogas. Ele me disse que eu era uma garota muito curiosa e destemida, e ele gostava muito disso, pois as outras garotas que ele já se envolveu eram todas mimadas. Eu odiava quando ele falava de outras garotas. Os ciúmes sempre me vinha à tona. Então, para o provocá-lo, eu logo disse: "Você se refere a todas as garotas e garotos que desapareceram do colégio?" Ele começou a rir e disse: Quer saber, gata? Eu quero ficar com você hoje à noite. Mas, como você pode ver, eu estou sem carro para te buscar. Então, você vai ter que vir aqui na sua bicicleta. Bem, sabia que ele estava falando em sexo. Então logo já me animei e disse que sim, que estaria lá às 18 horas sem falta. Mas logo me veio outro pensamento de desconfiança, pois o Victor nunca ficou comigo à noite. Nós sempre namorávamos de manhã ou à tarde. Mas eu logo disse para mim mesma deixar de neurose e ser mais adulta. Bem, fui para o colégio e, como já havia dito que sou muito precavida, eu reuni algumas amigas e disse que estava indo passar a noite com o Victor em sua casa, e se eu não aparecesse no colégio no dia seguinte, eles poderiam comunicar isso à polícia. Mas vocês sabem como são as mulheres, né? As meninas acharam que eu contei isso para fazer inveja a elas, pois todas ali eram apaixonadas pelo Victor. E isso foi o suficiente para elas tramarem contra mim, naquele mesmo dia. Elas foram atrás de 2 caras e contaram que eu estaria indo para a casa do Victor naquela noite. Elas não sabiam muito bem o horário, então era para os 2 rapazes ficarem de tocaia na estrada escura, pois a casa do Victor era bem afastada da cidade,
E assim que eu estivesse voltando para a minha casa, era para os dois homens me abordarem e me estuprar. Isso teria que ocorrer na volta, pois como eu voltaria tarde, não haveria fluxo de pessoas ali, na estradinha de terra. E em troca desse favor, aquelas garotas ficariam com esses dois rapazes, que eram dois caras feios, por isso necessitavam muito de umas namoradas. E essas meninas, o que tinham de maldade e falsidade, também tinham de beleza. E claro, os dois rapazes concordaram. Afinal, eu era nova, bonita e estaria sozinha em um lugar propício a esse tipo de coisa. Eu só vim a saber desse plano maligno anos mais tarde. Porém, mal sabia eles que o meu plano naquela noite era dormir na casa do Victor, pois havia mentido para minha mãe dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Bem, agora havia dois problemas, do qual eu desconhecia. O primeiro era o Victor armando algo contra mim. E o segundo eram dois estupradores me aguardando passar pela estrada deserta de madrugada. Me encontrei com o Victor. Ele estava estranho e agitado. Me levou para o seu quarto e logo começou a tirar a minha roupa, com muita violência, a ponto de rasgá-la. Eu nem conseguia falar, pois parecia que eu estava transando com um animal. Ele foi tão violento que a camisinha que ele usava chegou a estourar. E logo me veio a preocupação de engravidar. O quarto estava em escuridão total, mas logo percebi que todo o seu corpo estava mais cheio de pelos que o normal, inclusive as partes de baixo. Ele estava muito ofegante, mas muito mesmo. E logo ele parou o que estava fazendo e disse que não ia mais fazer aquilo, pois me amava muito. E sem entender nada, eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Foi aí que ele disse para mim correr, pegar a minha bicicleta e voltar o mais rápido possível para casa. Eu disse que não iria até ele me contar o que estava acontecendo. E foi aí que eu percebi que os seus olhos pareciam brasas. Eu fiquei paralisada de medo. E logo em seguida, ele me pegou com apenas um dos seus braços e me arremessou pela janela. E começou a gritar para mim correr para casa. Eu saí correndo até chegar na porteira de sua casa, pois a sua casa era um pequeno sítio e tinha que andar cerca de 200 metros até chegar à porteira para sair de lá. Assim que cheguei na porteira, encontrei os seus pais chegando de carro. Eu implorei a eles por ajuda, e eles riram da minha cara. Disseram que haviam me avisado do perigo, e agora eu me virasse. Saí pedalando pela estrada escura, o mais rápido que pude. Eu estava apenas de sutiã e calcinha. E foi aí que encontrei os dois rapazes na estrada. Parei a bicicleta e pedi ajuda a eles. E contei que tinha alguém me perseguindo. De início, eles, muito gentilmente, disseram que eu estaria segura e me levaria para a casa deles, que era ali perto. Eu mal sabia que esses rapazes eram os dois estupradores. Eles me levaram para o mato, taparam a minha boca e me ameaçaram com uma faca. Me deixaram totalmente nua, e antes que eles começassem a fazer algo, um uivo estridente ecoou por toda a mata. Eles pararam e olharam em volta, e foi aí que a minha ficha caiu. Eu logo percebi que o Victor era o responsável pelo desaparecimento dos alunos, pois essa criatura era ele. Em outras palavras, o Victor era um lobisomem. A cada uivo que a criatura dava, parecia estar cada vez mais perto. E foi no terceiro uivo da criatura
que eles tiraram a mão da minha boca e me perguntaram que porra era aquilo. E eu disse: Isso é o meu namorado e ele vai matar vocês dois. Nisso, aqueles dois caras começaram a tremer de medo e olhar em volta. Em uma fração de segundos, aquela criatura saltou de dentro da mata, atacando primeiro o rapaz, o de pele escura. Aquela coisa monstruosa que mais parecia um cachorro de 2 metros de altura e 150 quilos, pulou em cima do rapaz, o mordendo fatalmente no pescoço. E quanto ao segundo rapaz, o de pele clara, ficou chorando e pedindo perdão à criatura, dizendo que não queria me fazer nenhum mal. E como um flash, aquela fera investiu contra esse rapaz, lhe dando um golpe na cabeça, afundando a sua face. Em seguida, aquela criatura olhou para mim, mexendo a cabeça, como se me dissesse para dar o fora dali. Ainda chorando, eu disse obrigada. E naquele momento, eu percebi que eu era a única mulher que conseguia tocar no coração da fera. Olhei em seus olhos e pude perceber um semblante de tristeza. Era como se a criatura estivesse chorando. Vesti as minhas roupas e saí dali. E um pouco mais distante, eu avistei a criatura devorando os 2 corpos dos rapazes que ali estavam. Cheguei em casa em estado de choque. Me tranquei em meu quarto e só saí de lá no dia seguinte. Eu não fui na aula e as meninas já sabiam o motivo, pois pensaram que os 2 caras haviam concluído o plano. Naquele mesmo dia, foi feito um mandado de prisão contra Victor. Mas quando a polícia chegou em seu sítio, não havia mais ninguém ali. Ele e sua família havia ido embora da cidade. A polícia encontrou várias ossadas enterradas em seu quintal e pertences pessoais das vítimas desaparecidas em seu carro. A polícia também achou provas que incriminavam o pai e a mãe de Victor, e todos ali foram acusados de canibalismo. Porém, a família nunca mais foi vista pelas redondezas. 3 meses se passaram e descobri que estava grávida, mas eu não podia falar que o filho era do Victor. E logo contei à minha mãe que o pai era um dos caras do colégio que havia desaparecido. A minha mãe me deixou de castigo por um bom tempo. Bem, mas logo que a criança nasceu, ela meio que esfriou a cabeça. 2 anos se passaram e eu arrumei um emprego em uma sorveteria da cidade. E a minha mãe trabalhava em um restaurante. Então, a minha avó ficava em casa cuidando da criança. O menino tinha 2 anos de idade e a minha avó sempre insistia para que eu o batizasse. E eu sempre falava que iria fazer isso, mas nunca tinha tempo. O meu filho tinha um comportamento estranho, pois por incrível que pareça, em toda noite de lua cheia, ele começava a chorar bastante. E o seu choro durava horas, e não havia nada que o fizesse parar. Certa noite, por volta das 20 horas, a minha mãe foi me buscar no meu trabalho, pois era costume, sempre vimos juntas à noite. Porém, nesse dia chovia muito. E então, resolvemos esperar a chuva passar. E quando chegamos em casa, era por volta das 23 horas. Logo que chegamos, nos deparamos com a porta da casa arrombada e muitos móveis jogados no chão. E a minha avó chorando em estado de pânico, com a espingarda na mão. Quando ela se acalmou, ela nos contou que cerca de 2 horas antes de chegarmos, aquela criatura de pelos negros e olhos flamejantes havia invadido o sítio e arrombado a porta da casa. Ela estava dormindo e acordou com um barulho. Então ela correu, pegou a espingarda
e quando viu, a criatura estava no quarto da criança, segurando o menino em seu colo. A minha avó não atirou com medo de acertar a criança. E enquanto a criatura saía com a criança nos braços, e por mais estranho que pareça, a criança não chorava aquela noite, mas ria de felicidade por estar perto daquela criatura. E assim, ambos sumiram na escuridão. E a partir daquele dia, eu nunca mais vi o meu filho. Hoje, faz 26 anos desde que o meu filho foi levado pela criatura. E o que me consola é que tenho certeza que quem o levou era o seu verdadeiro pai, o Victor. Boa noite.